Então, pessoal, boa noite. Boa noite a todos os agentes de saúde endemia do nosso imenso Brasil. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero já ir saudando aqui, agradecendo já o nosso público que começa a entrar nessa live especial. Nós já estamos aqui com um público bem alto, doutor Marcelo, mas eu acredito que vá entrar ainda. Eu estou ouvindo aqui um som reverberando para mim, Kesley, não sei, enfim. Mas vamos lá. Saudar aqui os companheiros que já se apresentam, né? Seria muito importante que você dissesse de onde você está participando dessa live, qual estado e qual município também, né? Mas aqui já podemos aqui começar a saudar os nossos companheiros de Minas Gerais, nossos companheiros do Rio Grande do Norte, de Goiás, do Pará, de Pernambuco, nossos companheiros da Bahia, do Rio de Janeiro, do Ceará, o meu Ceará, nosso Ceará, doutor Marcelo, presente aqui na nossa live. Nossos companheiros de São Paulo, do Piauí, nossos companheiros de Mato Grosso do Sul, Tocantins, da Paraíba, nossos companheiros do Maranhão, nossos companheiros do Amapá, bem-vindos, Amapá, nossos companheiros do Espírito Santo, nossos companheiros de Mato Grosso, foram os que eu consegui agora, no início, já ir aqui fazendo uma listinha, né, de quem está presente. E já agradecendo a todos vocês, inicialmente pedir a vocês que comecem a distribuir o link de participação. Os nossos companheiros gostam muito de facilidade, né? Quando a gente caminha o link, eles entram com mais facilidade. Mesmo a gente já sendo inscritos no canal do YouTube da Confederação Nacional, mas aí o pessoal gosta muito de receber esse link. E aí a gente pede aqui o apoio dos nossos agentes virtuais que nos apoiam fazendo essa parte de assessoramento, né, de envio do para que chamem os colegas para cá, porque o traz para abordar são de muita importância. Mas hoje, mais do que todas as outras lives, o assunto que nós vamos debater aqui, ele é mais do que importante. Ele é um assunto que requer a atenção especial de todos os agentes de saúde e de todos os agentes de combate às endemias. O que nós vamos trazer aqui para vocês, pessoal, são denúncias graves, né, do que está acontecendo nos bastidores do Congresso Nacional em relação à nossa aposentadoria especial, a minha e a sua. Você que é agente de saúde, você que é agente de combate às endemias. Por isso eu estou fazendo alguns preâmbulos, que é para deixar que o nosso povo entre, para a gente não ter que estar repetindo a informação. Então, a gente está aqui aguardando, o público está aumentando segundo a segundo, e a gente tem certeza que essa live ela vai ser muito bem vista, muito bem, o alcance dela vai ser muito alto, porque a gente fez um vídeo convocando os agentes de saúde para participarem, porque nós estamos sofrendo algumas ameaças em relação aos direitos que nós conquistamos até aqui. E aí eu estou aguardando aqui, fazendo aqui alguns preâmbulos, recepcionando vocês, para que os nossos companheiros vão aí adentrando, tá? Nós já estamos aí com 885 pessoas assistindo simultaneamente. Acredito que esse número vai dobrar, vai triplicar, né? As pessoas estão compartilhando também a live e a participação deve ser maciça da nossa categoria, porque quando fala do nosso futuro, quando fala do nosso presente, quando fala também do nosso passado, a gente tem que estar focado, a gente tem que estar participando, a gente tem que estar inteirado, a gente tem que defender o que é nosso com unhas e dentes, com garra, com marra, porque nós não iremos admitir em momento nenhum o retrocesso das nossas conquistas, da nossa categoria,
e você precisa saber o que estão premeditando, o que estão tramando, o que estão articulando para enfraquecer a nossa categoria e tirar os nossos direitos. Isso nós não vamos admitir. Estou acabando de ver aqui o nosso povo de Sergipe, que acabou de entrar, Alagoas também já está aqui dizendo que está presente, tá? E a gente vai só aumentando o número de participação do nosso povo na nossa live. Nosso povo aí de Santa Catarina também já está aqui acenando, que acabaram de entrar na live, Santa Catarina, Alagoas, Sergipe, né? Depois que eu já havia passado aqui o checklist dos nossos companheiros presentes. Quem for entrando mais, por favor, vão se apresentando. Acabei de ver o povo aí de Tocantins também já entrando aqui presente, né? Rondônia também já estou vendo aqui se apresentando, nosso povo de Rondônia. E eu vou só aqui olhando, tá? Dando uma olhada e virando para vocês, para me poder acompanhar aqui, porque o chat está assim, bombástico, muito veloz, e às vezes não dá tempo a gente acompanhar, tá? Mas, por enquanto, são esses os estados: Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Goiás, Pará, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo, Piauí, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraíba, Maranhão, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Sergipe, Alagoas, Santa Catarina, Tocantins e Roraima. Nós já estamos com 1.100 participantes aqui simultaneamente, tá? E eu vou passar aqui para o doutor Marcelo, só para ele saudar, e antes de passar para ele, dizer para vocês que hoje nós vamos ter a participação do doutor Marcelo Rodrigues, que faz o jurídico da nossa Confederação Nacional, mas vem aí acompanhado também do doutor Anderson de Carvalho, que faz o jurídico do Sindicato de Caruaru e região, ele vai se apresentar melhor. Também o nosso jurídico lá de Alagoas, da Federação de Alagoas e do Sindagreste, doutor Joey Alves, também vai participar da live. E por que eu convidei eles três? Porque eles fizeram parte de toda a construção do PLP 185 e também do 229, que tramita na Câmara e no Senado. Também vamos ter a participação direta do doutor Euler Barbosa, nosso assessor parlamentar, que está acompanhando a Confederação Nacional todos os dias, todas as semanas, no Congresso Nacional. Inclusive, ele está lá ainda, em Brasília. Eu vim logo à frente, né, pela manhã, cheguei aqui por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, e o doutor Euler está embarcando agora, se não me engano, às 21 horas, mas daqui a pouco ele pode falar melhor. Então, vou passar para o doutor Marcelo saudar, em seguida passo para o doutor Joy, também fazer uma saudação breve, doutor Anderson na sequência, doutor Euler, e aí volta para mim para a gente já entrar no que mais interessa, que é as informações que nós vamos repassar para a nossa categoria, debater com a nossa categoria e deixar todo mundo preparado para o que estão aí aprontando, como diz aqui no Ceará, né, doutor? Estão aprontando conosco, o que estão aprontando com a nossa categoria. Doutor Marcelo. Boa noite, presidente. Eu quero saudá-la e saudar também todos os agentes de saúde e agentes de combate às endemias de todo o Brasil. Saudar aqui o doutor Joey, doutor Anderson e doutor Euler Barbosa. Uma boa noite a todos e vamos iniciar, presidente. Vamos iniciar, que o povo tá assim, eufórico, o pessoal tá. A rede social da Confederação Nacional tá assim, numa agitação tremenda, doutor Marcelo, porque confiam na Confederação Nacional e sabem que jamais nós íamos chamar uma live assim tão repentinamente, com um teor de urgência muito grande, se não fosse uma coisa tão séria que a gente tem que passar para vocês. Doutor Joey. Boa noite a todos. Bom, primeiramente gostaria de saudar aqui aos presentes, em nome da nossa presidente Hilda Angélica, como também saudar a todos os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do Brasil que estão nos assistindo, né? Neste momento importantíssimo para esclarecimentos acerca do relatório da PEC 14, que foi aprovado na data de ontem, e mandar um abraço em especial para o meu povo de Alagoas, né? Um abraço para o presidente Jade, que ainda se encontra em Brasília, nessa luta imensa aí pela aprovação do PLP 185, só retornará amanhã, e
No mais é isso. Já me coloco à disposição para dirimir todas as dúvidas nesta live de hoje. Obrigada, doutor Joy. E você fez uma menção importante da presença do nosso vice-presidente, que também continua em Brasília, e daqui a pouco eu vou falar sobre a nossa participação dessa semana lá em Brasília, né, que foi fundamental para a aprovação do relatório do PLP 85 na Comissão de Assuntos Sociais. Doutor Anderson. Boa noite a todos e todas, colegas agentes de combate às endemias, né, em especial aos colegas agentes comunitários de saúde. Estou muito feliz em mais uma vez estar aqui e podendo discutir temas importantíssimos, e o mais importante é a nossa aposentadoria. E se a presidente Hilda nos chama, nos convoca para a gente poder discutir esse tema, e sabendo que tem algumas ameaças, a gente precisa realmente ter esclarecimento. Porque eu lembro, presidente, que a gente discutiu com essa bancada que hoje está aqui, doutor Marcelo, doutor Joy, doutor Euler e outros mais, que sabem, que conhecem a categoria e que também, como nós, sabe como é o andar realmente para se aposentar, né? A necessidade que nós temos para se aposentar. Então, a gente sabe o que a gente quer. E esse retalho que estão fazendo, e eu digo aí, retalho, e digo mais, essa buchada, para a gente que é do Nordeste, sabe que essa buchada amarrada é nada mais, nada menos do que o que a gente sempre discutiu, que a gente sempre fez com a nossa PLP 185. Eles estão tentando amarrar aquilo ali com uma buchada para mostrar o que a gente sempre soube há mais de um ano que a gente discutiu. E a gente vai discutir passo a passo para que vocês possam entender. Nada para a gente como a gente sem a gente. Então é muito importante a gente saber disso daí. Se não tiver a gente discutindo isso, saiba que tem algo errado. Então estou aqui pronto para essa batalha, presidente, para a gente poder discutir e passo a passo do que estão querendo fazer com a nossa realmente aposentadoria especial, porque eu quero me aposentar de forma especial. Eu trabalhei como agente de Demis e eu quero isso. Então estou aqui à disposição. Um abraço a todos, ao meu presidente aqui de especial Pernambuco, Flávio, que eu acredito também está chegando ainda de Brasília. Ele ainda não deu as caras, mas eu acredito que está chegando. A todos de Pernambuco, um grande abraço. Obrigada, doutor Anderson. O senhor, como sempre, trazendo grandes contribuições, porque além de ser jurídico, né, fazer o jurídico de um grande entidade, de um grande sindicato, o senhor, acima de tudo, é um agente de combate às endemias e sabe muito bem o que a gente passa na pele, o que nós sofremos para chegar até aqui, né? Então, nós não vamos aceitar que ninguém venha querer destruir o que a gente construiu com tantos esforços. Obrigada. Passa agora ao doutor Euler também para fazer sua saudação inicial. O presidente, boa noite aos colegas também, e a todos que nos acompanham aí nessa live esclarecedora. Eu estou aqui no aeroporto de Brasília, né, a serviço da nossa confederação, da nossa presidente, e pronto aqui, presidente, para nós podermos esmiuçar essa não grata surpresa que tivemos ontem com esse texto dessa nova PEC, né, que não é aquela PEC, é a nova PEC. Com certeza. Então, queridos, vamos aqui, nós já estamos com 1.900 internautas aqui participando diretamente, né? E para nós é sempre um grande prazer, né? Uma alegria enorme poder chamar o nosso povo, porque aí eu posso dizer que é o nosso povo, para a gente debater assuntos tão importantes. Eu queria muito estar chamando essa live para a gente falar só de coisas boas, né? Para a gente falar só dos avanços, para a gente falar só das conquistas, mas, infelizmente, nem tudo é como a gente quer, né? De vez em quando a gente é surpreendido de forma muito negativa, doutor Marcelo, de acontecimentos que nos entristecem, que nos revolta, que nos deixa assim, extremamente revoltado. Eu posso dizer a vocês que eu fiz aquele vídeo chegando no aeroporto de Fortaleza hoje com a revolta muito grande dentro do meu coração, porque eu sei melhor do que qualquer pessoa o que é que foi preciso ser feito durante mais de 27 anos que a gente faz parte dessa Confederação Nacional para chegar até aqui onde a gente chegou. E a gente vê as nossas conquistas, os nossos avanços ameaçados por pessoas
que não são agentes de saúde, mas que se dão o direito de agora vestir o nosso jaleco e se transvestir de agente de saúde, né? E querer aqui destruir o que a gente construiu. Porque eu estou falando de uma pessoa que esteve dentro da Confederação Nacional durante muitos anos, inclusive fez o jurídico da Confederação Nacional e, por isso mesmo, é sabedora e é conhecedora de todos os nossos avanços, porque também fez parte dessa construção. Mas hoje se vê no direito de destruir tudo isso em nome de um projeto particular, porque quer ser deputada para representar, segundo ela, os agentes de saúde. Mas não precisava fazer nenhuma maldade com os agentes de saúde para ser deputada, porque qualquer um de nós temos direito de ser candidatos, né? Mas não precisa passar por cima de uma história, né? De um avanço tão grande que a nossa categoria conquistou para chegar ao topo, né? Onde quer, que é um projeto particular, pessoal, e não é um projeto do coletivo, até porque não faz parte do coletivo, né? Não faz parte do coletivo. Mas, queridos, chamei para dizer a vocês a nossa preocupação. Ontem, em Brasília, nós tivemos em dois cenários. Nós tivemos o cenário do Senado Federal, com a CONAX, votando o relatório do PLP 185 na Comissão de Assuntos Sociais. Um relatório que foi votado por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos, dias atrás, que foi um grande avanço, porque ali nós poderíamos ter grandes surpresas negativas, porque fala de orçamento, mas nós não tivemos uma vírgula fora do nosso PLP 185, que foi construído por esse grupo de jurídicos que hoje estão aqui nessa live e outros que também trouxeram as suas contribuições de fora para que a gente construísse o PLP 185, que regulamenta a emenda constitucional 120. Nós estamos batendo nessa tecla toda hora. Nós não precisamos de uma outra emenda à Constituição. Nós já temos a nossa emenda à Constituição. Nós já estamos lá com o direito à nossa aposentadoria especial. O que a gente precisa é regulamentar, é trazer as regras de como se dá essa aposentadoria. E você que é bem curioso, você já deve ter lido o PLP 185, você já deve ter assistido às nossas lives, os vídeos que eu fiz pausadamente explicando toda a redação do PLP 185, deixando claro que é o PLP que traz todas as garantias que nós precisamos para nos aposentar com dignidade. E o PLP 185, ele tem tramitado de forma extraordinariamente célere no Senado Federal. Passou na Comissão de Assuntos Econômicos, que foi um grande avanço, passou agora na Comissão de Assuntos Sociais, e, para nossa surpresa, por conta da nossa presença, da nossa articulação, da nossa mobilização, 3 senadores pediram a urgência do projeto. E o projeto já deveria ter ido à votação no plenário, doutor Marcelo, na própria terça-feira, ali no Senado Federal. Porém, o senador Davi Alcolumbre não estava presente, não estava presidindo a sessão, e ele solicitou que não entrasse em pauta naquele dia, porque ele está presidindo esse importante momento para a vida dos agentes de saúde e dos agentes de combate às endemias. Concomitante a isso, na Câmara Federal, estava um grupo paralelo da Confederação. Vocês sabem, isso não é mais novidade para ninguém. Nós temos um grupo paralelo fazendo confronto com a Confederação Nacional CONADES. Estava lá para votar o relatório da PEC 14. PEC 14, que é de 2021, né? De 2021, uma PEC gigantesca, que a gente já falou sobre isso com vocês, e o relatório seria votado ali. Ali, qual foi a nossa surpresa? A nossa surpresa negativa. Tudo que tinha, ou quase tudo que tinha no texto da PEC 14,
deixou de existir dentro do relatório Substitutivo. do relatório do líder, nosso deputado, né? Nosso deputado, líder do PSD, deputado Antônio Brito, da Bahia. E eu quero dizer aqui para vocês, pessoal, porque não dá para ficar com isso aqui guardado e engasgado. A mentora da PEC 14 criou a PEC 14 para ter um discurso com a categoria e ser eleita deputada. E o nosso deputado, Antônio Brito, já afirmou categoricamente que é questão de honra para ele elegê-la deputada. E, para isso, ele vai fazer qualquer coisa para que ela saia deputada. E uma das estratégias é exatamente a PEC 14. Então, a PEC 14 ela é eleitoreira, não tem outra discussão. Eu sei que tem muitos colegas nossos que criaram uma esperança muito grande na PEC 14, porque o que estava se pregando é que seria, dentro da PEC 14, uma aposentadoria especial, uma aposentadoria que ia ser votada hoje e amanhã você ia se aposentar. Para além disso, iria acolher os nossos companheiros que têm vínculos precários. E a gente sabia, e a gente debatia isso com vocês, que não iria ser dessa forma, que essa PEC ela não iria se manter de pé da forma que estava sendo pregado aos agentes de saúde de todo o Brasil. Uma enganação, uma enrolação à nossa categoria só para manter o foco para a mentora, e a mentora já lança o seu nome, a candidata a deputada, para explorar os votos dos agentes de saúde, lá do estado da Bahia, porque é lá que ela vai ser candidata, já foi candidata uma vez e será novamente. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Vocês vão ver, quando for para os registros de candidaturas, o que eu estou dizendo, vocês vão confirmar se não é exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Mas é importante a gente destacar aqui para vocês que a PEC 14, na sua originalidade, ela foi elaborada em 2021 e que foi amplamente difundida, principalmente na Bahia, porque é lá a candidatura. Então, é lá que é o foco maior. Então, foi amplamente debatida na Bahia e Brasil afora também, né? Muitas audiências públicas da comissão especial, que aconteceu em vários estados do nosso país. Foi quase que esse texto, né? Esse texto inicial da PEC 14, ontem, ele foi totalmente modificado. Você seja curioso, procure o texto original de 2021 e veja o substitutivo que foi aprovado ontem pelo o relator, né, o deputado Antônio Brito, que é um grande líder, é o líder do PSD, um dos maiores partidos políticos hoje do Brasil em expansão. Né? Então, ontem a gente viu que a PEC original ela deixou praticamente de existir e veio um substitutivo que veio trazendo aí grandes mudanças, e essas mudanças trazem preocupação para nós hoje. Uma outra coisa que a gente precisa observar é que no texto original ele havia uma referência, né, a relegar a aposentadoria dos agentes à regra geral de aposentadoria de qualquer servidor público. Hoje, um substitutivo do deputado Antônio Brito, ele está lá trazendo transição, ele está lá colocando a gente na vala comum de qualquer outro servidor público. Ele está lá, inclusive, com um texto que não muda em nada, é a reforma da Previdência sendo aplicada agora aos agentes de saúde e aos agentes de endemias, enquanto que nós, no PLP 185, estamos colocando lá em evidência a aposentadoria especial com regras especiais para os agentes de saúde e para os agentes de combate às endemias do nosso Brasil. Queridos, nós não temos mais tempo. Nós temos colegas que estão se arrastando dentro das áreas. Eu tenho 33 anos de trabalho, eu preciso ter um descanso e você também. E o que fizeram com a PEC 14, o que fizeram de anúncio da PEC 14, agora foi tudo por água abaixo. Uma coisa que a gente precisa também colocar aqui, né, é que
o substitutivo da comissão, lá na PEC 14, né, propondo a retirada. Isso é o mais grave para mim, a retirada da aposentadoria especial. O termo que está lá na nossa emenda constitucional 120, aposentadoria especial. Eles estão retirando da Constituição e colocando uma terminologia que muito me preocupa. Estão colocando aí, substituindo por um requisitos diferenciados. Vou já passar para os jurídicos que eles vão esclarecer melhor isso. Para mim, requisitos diferenciados não tem nada a ver com a aposentadoria especial. Aposentadoria especial é a terminologia correta, é o que nós queremos, é o que nós precisamos, e nós não sabemos o que quer dizer esses requisitos diferenciados. Já diga aqui, doutor Marcelo, doutor Joey, doutor Anderson, o próprio doutor Euler, que explique para nós o que significa no relatório do deputado Antônio Brito tirar da Constituição que nós colocamos como na PEC, na emenda constitucional 120, como aposentadoria especial, e tirar isso e colocar essa questão aí, que eu não sei de onde foi que saiu, de requisitos diferenciados. Por quê? Para quê? Gente, vocês sabem que uma vírgula fora do lugar num texto de uma lei faz toda a diferença. Nós temos colegas que têm dificuldade de ter até o piso nacional, porque os prefeitos encontram ali uma brechinha e tira o direito da gente. Imagine colocar de forma escancarada que os agentes de saúde não terão uma aposentadoria especial, e sim uma aposentadoria com requisitos diferenciados. Isso é temerário, isso é perigoso, principalmente no momento que o Brasil vive, que o STF está passando o rodo em tudo que existe de direito, né? Nós já passamos por esse crivo e agora a gente está se colocando de novo vulnerável para ser questionado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma coisa também que a gente vê de forma muito clara, gente, que essa atitude que o grupo paralelo, o fórum está fazendo é uma atitude malvada, covarde, contra os agentes de saúde em endemias. Mas, assim, eu fico surpresa, mas não deveria ficar, sabe, doutor Marcelo? Porque eu já vi isso em 2022, quando a CONAX estava lutando para aprovar o piso nacional de 2 salários mínimos. Esse mesmo grupo, essa mesma cabeça pensante que está lá conduzindo a PEC 14, estava lá trabalhando para você, agente de saúde, ter um aumento de R$200. Nós ganhávamos R$1.550 e a briga lá, era briga já, era para aprovar R$200 de aumento para os agentes de saúde e endemias. A CONAX foi para o fronte. A CONAX se manteve firme e nós conseguimos aprovar a PEC 22, que virou a emenda 120, que te dá direito a 2 salários mínimos, reajustável anualmente, com direito a uma aposentadoria especial e a sua insalubridade. Então, eu não posso não estar indignada, porque esse grupo que está sendo liderado por uma advogada, não é um agente de saúde, se veste de agente de saúde, está usando o jaleco da Confederação Nacional, né? Outro dia eu achei interessante que, numa dessas audiências, os colegas deram o título a ela. Ela foi intitulada agente de saúde. Mas eu faço uma pergunta. Quando foi que um advogado, seja ela ou seja quem for, quando foi que um assessor de uma confederação, de uma federação, de um sindicato, de uma associação, já esteve fazendo uma visita domiciliar? Quando foi que já levou uma carreira de um cachorro para ser mordido aí na batata da perna? Quando foi que visitou uma criança e levantou pela mão para fazer o peso e registrar o peso? Quando foi que fez uma ação de agente de saúde? Então, isso para mim é querer usurpar a minha categoria, a minha profissão. Eu sou agente de saúde. Você é agente de saúde.
e nós sabemos o que é melhor para todos nós. E por aí vai, né? O parecer do relator, eu não vou adentrar nas questões jurídicas, porque para isso eu tenho os jurídicos que estão aqui hoje. Mas eu queria iniciar dizendo a vocês outra situação. Ontem, esse grupo, essa mentora, esse povo, estava tudo criticando o PLP 185. O PLP 185 era fraco, o PLP 185 era inconstitucional, o PLP 185 não ia servir para nada, porque não ia conseguir determinar o direito aos agentes de saúde e às endemias. Mas se você ler o relatório do substitutivo do nosso querido deputado Antônio Brito, você vai ver que ele pegou todo o PLP 185 e colocou lá dentro. A PEC 14 hoje é o próprio PLP 185, com essas atenuâncias perigosas, mas está lá. Então, o que não era bom, o que não servia, agora está maravilhoso. Está aguardando que caminhe lá no Senado para facilitar a vida da PEC 14. Gente, é muita falta de respeito e isso realmente nos revolta. Mas eu quero passar os jurídicos, porque senão eu falo a noite inteira aqui, né? E aqui é de agente para agente, mas a gente precisa realmente ser bem assessorados pelos nossos jurídicos. Eu vou passar ao doutor Marcelo na mesma ordem. Doutor Marcelo, doutor Joy, doutor Anderson, doutor Euler, e aí volta para mim. Eu vou tomar uma aguinha, porque eu já estou de garganta seca. Doutor Marcelo. Obrigado, presidente. É muito importante salientar, presidente, a senhora fez menção aí à aprovação dos 2 salários mínimos na emenda constitucional 120. E naquela ocasião nós estávamos juntos e o questionamento da outra entidade foi justamente a... Só uma correção, doutor Marcelo, não é entidade, é um fórum. Isso. Entidade é a CONAX, entidade é a federação. As pessoas que lá estavam, né, presidente, representando Sim. aquele movimento, eles questionavam o então deputado em relação à indexação do salário mínimo, dizendo que não era possível, que havia impossibilidade, e lá, conversando com o deputado Valternino, nós dissemos, deputado, mas a aposentadoria ela já é indexada ao salário mínimo, no quesito de que a pessoa hoje não pode se aposentar com menos de um salário mínimo. Então, era perfeitamente viável como foi aprovado. Vale lembrar também que o STF ele disse que a emenda Constituição 120 ela é constitucional. Neste momento, tudo que está lá na emenda é constitucional, presidente. Sobretudo o direito à aposentadoria especial, que já está lá, positivado na Constituição. Agora, é claro que nós precisamos regulamentar. E foi isso que fizemos. Trabalhamos em conjunto com a categoria para elaborar o PLP 185. Nesse momento, nós colocamos os requisitos necessários para a aposentadoria especial. Vale destacar também, caro agente de saúde e caro agente de endemias, que a categoria de vocês é uma categoria específica. Não existe, presidente, na iniciativa privada, agente de saúde, como enfermeira, como professor. Não existe. Vocês são exclusivos do SUS. Nada mais justo do que critérios específicos e diferenciados. Então, vocês não estão pedindo nada mais do que é de direito, como uma aposentadoria especial, com regras claras, requisitos objetivos que garanta a você o direito de se aposentar ainda com saúde, para que você possa usufruir de todo o trabalho árduo que existe. Além da aposentadoria especial, existe a insalubridade e outros quesitos que a emenda 120 trouxe. Então, presidente, essa modificação neste texto substitutivo realmente desconfigurou tudo que a PEC trazia, sobretudo com essa modificação de terminologia. Minha gente, as terminologias do mundo jurídico é muito importante para que esclareça, para que não haja margens para interpretação. Então, o que nós queremos? A aposentadoria especial, com letras garrafais, como já está na Constituição. Trazer uma emenda, presidente, modificando isso, é um retrocesso para toda a categoria, gente. Vamos em busca de aprovar a PLP 185, porque ela, sim, traz critérios objetivos que vai garantir um benefício significativo para toda a categoria. Isso é tão aprovado que a presidente relatou que o projeto de emenda à Constituição número 14, ele traz no seu texto substitutivo justificativas baseadas no PLP 185. Por quê? Porque o PLP 185 ele é claro, né, objetivo, tanto é que está tramitando e a probabilidade de ser aprovado quanto antes é muito grande. Já a PEC,
é uma dificuldade com relação a coro e outros objetivos, já falamos isso. Mas, para tanto, se a PEC trouxesse, presidente, na sua redação original, o que foi prometido lá no início, seria interessante, mas não traz mais. Já modificou, é um texto modificativo. E agora vou modificar de novo, presidente, para voltar ao que era antes? Acho muito difícil, acho muito preocupante. E eu passo a palavra, presidente, para o próximo colega. Pronto, obrigada, doutor Marcelo. Antes do doutor Joey falar, a gente vai passar para ele, eu estou aqui com no chat aqui, a colega, a Mônica Rangel, ela diz assim que as duas vão se fundir em uma só proposta. O deputado já avisou. Parem com essa polarização e parem de falar mal do STF. Não vamos chegar a lugar nenhum destilando o seu bolsonarismo. Primeiro, colega, aqui não tem nenhum bolsonarista. Aqui tem uma confederação que há 27 anos luta por você e por cada um de nós que fazemos a CONAX, que somos agente de saúde e agente de combate às endemias. A primeira coisa que eu queria dizer aí a Mônica Rangel. A outra coisa é que você escuta, né? E aí você internaliza aquilo ali. Se o deputado Antônio Brito está afirmando isso, e ele realmente está, já ouvi ele falando isso, ele está totalmente equivocado. Nós estamos falando de uma emenda à Constituição e nós estamos falando de um projeto de lei que regulamenta uma emenda que já está aprovada desde o ano de 2022. Então, ele está falando o que você quer ouvir para você acreditar. Agora, você precisa ser inteligente e fazer aí um estudozinho para ver se tudo que está dizendo para você é verdade. Eu acho que quem está falando a verdade é quem é agente de saúde e precisa se aposentar. Eu quero me aposentar. Já, já. Deus quiser, o PLP 185 aprovado, eu vou ser uma das primeiras no Brasil a procurar a minha aposentadoria especial. Tá bom? Mônica, mas a gente respeita o seu posicionamento. Eu só não respeito aqui a questão de você estar querendo colocar o partidarismo aqui dentro. Aqui não tem bolsonarista, aqui não tem lulista. Aqui tem agente de saúde e agente de endemias defendendo o nosso interesse, que é os nossos avanços. Doutor Joy. Bom, complementando as palavras do doutor Marcelo, é importante ressaltar que a PEC 14, o texto original, não é, já constava na legislação referente a toda a categoria profissional. Tudo que estava disposto na PEC 14 em seu texto original já estava previsto em legislação, tanto na Emenda Constitucional 51, como na Lei Federal 11.350 de 2006, que rege a categoria, como também na própria Emenda Constitucional número 120. No entanto, nós nos deparamos ontem, ante a aprovação do relatório, com um texto totalmente diferente do proposto originário. O texto originário não é bem um termo técnico, mas ele já era tido como uma PEC injurídica. E por que ele era tido como uma PEC injurídica? Justamente pelo fato de que ele apenas replicava o texto existente em legislação já em vigor, tanto em legislação constitucional como em legislação federal, todas referentes aos agentes de saúde e de endemias. Bom, enfatizar para todos os agentes aqui presentes que nós, eu, doutor Marcelo, doutor Anderson, participamos da elaboração do projeto de lei que regulamenta a aposentadoria especial, não é? Doutor Anderson, em especial, que também é agente de combate às endemias, não é? Que vive a situação da profissão, os riscos inerentes da profissão aos agentes de combate às endemias. E este projeto foi pensado inteiramente nos anseios da categoria profissional. Nós participamos de movimentos de mobilizações nacionais da CONAX em Brasília, em prol da aposentadoria especial, mas nós temos a ciência que muitos dos agentes comunitários de saúde e de endemias não podem sequer comparecer devido à idade já avançada, não é precisando de dignidade, que é justamente através dessa aposentadoria especial que será garantido uma dignidade e uma aposentadoria justa a todos. Bom, com relação ao texto substitutivo à
PEC, a proposta de emenda constitucional, né, a PEC 14 de 2021, em minha opinião, só dá para compreender que se trata de um retrocesso, de uma desconstrução de todo o trabalho feito pela CONAX até então, por alguns motivos. O primeiro ponto é que a PEC 14 agora está buscando retirada do texto constitucional a garantia do direito à aposentadoria especial dos agentes de saúde e de endemias. Se vocês olharem, observarem no texto substitutivo, está lá que o termo aposentadoria especial foi retirado, ou seja, está desconstruindo todo o processo feito pela CONAX para a promulgação da emenda constitucional. E isso já configura por si só um retrocesso. Além do mais, além da retirada do termo aposentadoria especial do parágrafo 10º do artigo 198 da Constituição Federal, nós observamos requisitos tanto de tempo como de idade que, de longe, pode ser configurado como uma aposentadoria especial. Se nós observarmos no texto, enquanto o PLP 185, em tramitação no Senado Federal, especifica uma idade de 52 anos e 20 anos de tempo de serviço para o homem e 50 anos e 20 anos de tempo de serviço para a mulher, o novo texto substitutivo prevê 57 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem, além de 25 anos de tempo de contribuição. Podemos claramente observar uma diferença de 7, 8 anos de idade para a concessão da aposentadoria, o que já de pronto não é benéfico de forma alguma para a categoria profissional. Um outro ponto que eu observei é que no texto substitutivo ele trata sobre tempo de contribuição, enquanto agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Todos sabemos que antes da aprovação em um concurso público, antes da efetivação através da emenda constitucional número 51 de 2006, muitos foram contratados por diversos anos e muitas das vezes as contribuições não eram repassadas para o INSS, ou seja, não constam essas contribuições. E nós, enquanto jurídico da CONAX, né, o jurídico da CONAX e o jurídico das federações reunidos, pensamos nisso, e no nosso projeto ele prevê que são 20 anos de efetivo tempo de contribuição, bastando tão somente comprovar que exerceu as funções de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias para a garantia da aposentadoria especial. Um outro ponto observado é que a garantia da paridade e a integralidade de vencimentos, só de acordo com o texto substitutivo aprovado no relatório ontem, só será garantido para os agentes de saúde e de endemias em exercício na data da promulgação da emenda, se ela for promulgada, que não vai, não é? O caminho correto é o PLP 185, certo? Então, todos os agentes de saúde e endemias que vierem a entrar futuramente por concurso não serão embarcados pelo direito à integralidade e à paridade. E um outro ponto, dentre diversos outros que poderiam ser mencionados aqui, é com relação à tramitação, não é? Nós sabemos que um projeto de lei complementar, a tramitação para a aprovação é bem mais simples do que um projeto para emenda constitucional. Então, dito isto, resta mais que claro que a PEC 14 não deve prosperar, até porque, digo a vocês, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de todo o Brasil, a aposentadoria especial não é uma perspectiva de direito, é um direito já garantido a todos vocês no texto constitucional, certo? E o que se faz necessário é a regulamentação através de lei federal, que excepcionalmente, brilhantemente, a CONAX já está defendendo e buscando a sua aprovação. Tanto podemos ver
com todas as aprovações que tivemos na CAI e na CAS em tempo recorde. Essa era a minha É isso contribuição aí, por hoje, presidente Hilda. doutor Joy, obrigado. Eu espero que as 3.900 pessoas que estão agora, nesse exato momento, nos assistindo, atentem bem ao que estão ouvindo, não só da parte da presidente da confederação nesse momento, e do Angélico, mas de todo o nosso corpo jurídico, trazendo aí os esclarecimentos jurídicos ao nosso povo. Passar agora ao doutor Anderson também para trazer a contribuição dele. Doutor Anderson. Mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando agora, né? Colegas agentes de combate às endemias, eu inicio pelos agentes de combate às endemias, porque também sou um agente de combate às endemias há 23 anos. E segundo o nosso PLP, eu já vou estar encaminhando para uma aposentadoria, mas não tenho a idade, porque tenho 43 anos. O nosso PLP, o que a gente sonhou, presidente Hilda, e cada um agente de endemias e comunitário de saúde que estão aqui nos escutando, foi que a gente pudesse se aposentar com, e aqui eu estou com o PLP nas minhas mãos, 52 anos de idade, homem, e 20 anos de comprovação de comprovado efetivo exercício. Então, eu já tenho 23. Com os 52 que eu ainda não tenho, porque eu ainda tenho 43, então falta um pouquinho para poder me aposentar. Mas tenho vários colegas e colegas que, quando vão ao nosso sindicato para os atendimentos, já tem essa idade, já até passou da idade e quer se aposentar. Então, vamos fazer essa comparação. A partir, como eu disse no início da minha fala, houve um retalho colocado para tentar ficar parecido com o nosso PLP. Presidente Hilda, doutor Marcelo e doutor Joy, sabe o que eu acho que aconteceu? Eles viram que a PEC 14 era esquisita, eu ia dizer esdrúxula, mas eu tenho que falar na fala, como a gente fala, como a gente tem endemias, né? Era esquisita, estava estranha, não passaria. Então eles fizeram o seguinte: vamos sentar, nos reunir e vamos modificar tudo. E essa modificação foi tentando chegar perto do nosso PLP. Mesmo assim, não conseguiram chegar. Por que não conseguiram chegar? Veja o que eles tentaram fazer. Eu dei uma lida aqui. A gente, como a gente tem endemias e comunitário de saúde, a gente precisa estudar. A gente tem que chegar lá para o nosso gerente, a gente tem que chegar lá para o nosso prefeito e dizer assim: olha, eu sei o que eu estou falando. E eu fui lá ler e vi uma situação, doutor Marcelo, que me deixou bem interessado: a combinação dos requisitos de idade mínima e de tempo de contribuição. Eles não tinham na PEC 14 a idade mínima e precisava ser colocado. Então, eles vamos modificar nesse. O termo colocado é o substitutivo, né? Eles colocam como substitutivo, ou seja, eles tentaram modificar para deixar mais ou menos parecida e poder passar, para deixar como a gente deixou. Aí eles colocam o seguinte: tal combinação, vale destacar, também foi acolhida pelo Senado Federal. Vejam só como eles são. Durante a tramitação do citado projeto de lei complementar número 185/2024, ou seja, eles citam o nosso PLP, porque eles sabem que o nosso PLP realmente é o PLP que contempla a cada um agente de endemias e agente comunitário de saúde. Então, se você ler, porque realmente é um texto longo, tem para mais de 15 páginas, e se você ler, você vai ver que trata de situações que tenta deixar parecida com o nosso PLP, é um plágio, é um total plágio o que está sendo feito. Porque eles tentam pegar a idade mínima, eles tentam pegar os anos, se confundem e deixam amaranhado, porque vejam, eu estudei na faculdade que uma emenda à Constituição, ele tem que ser simples e clara. Não, doutor Marcelo, doutor Euler, simples e clara para que a gente possa compreender. Se você for ler essa emenda à Constituição, começa a misturar quem tá agora atuando, quem não está, quem já saiu, quem já se aposentou, e coloca tudo nessa, vou dizer novamente para quem sabe aqui, nessa buchada e amarra, tentando parecer com o nosso PLP 185. Então, doutor Joey falou muito bem com relação à idade. Gente, a gente coloca aqui 52 anos de idade para homens e 50 anos de idade para mulheres. Até isso eles colocam no relatório. Como se dizendo assim: eita, a gente esqueceu que agora
a aposentadoria trata de mulheres e de homens, porque nós sabemos que as mulheres, isso foi pensado por a gente, presidente Hilda, nós sabemos que mulheres precisam se aposentar mais cedo do que homens, porque para além do trabalho de agente de endemias, que eu sei o que é um agente de endemias, e eu sei o que é um agente comunitário de saúde, que está embaixo do sol, para além desse trabalho, vai chegar em casa e ainda vai fazer comida para o marido, vai cuidar do menino. A gente pensou nisso, a gente pensou no homem e na mulher, por isso colocou essa diferenciação para o homem 52, para a mulher 50 anos. Aí eles vêm agora e dizem, eita, tá errado, vamos colocar. Eu não sei. E aí eu coloco para os agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. Se essa proposta da PEC 14, como era que ela iria passar daquela forma? Não iria passar, a gente sabia, a gente sempre disse isso que não passaria. E aí tenta agora substituir e colocar de uma forma que pode nos prejudicar. Porque eu sei a importância que é no meu salário, quando chega o final do mês, pelo menos eu recebo aqui no final do mês, e tem ali os meus 2 salários mínimos. Porque eu sei que foi construído pela Conax. Presidente Hilda, se a gente lê direitinho, a gente observa também que eles colocam ali que foi acordado com a Conax, onde jamais a Conax esteve presente em nenhuma reunião que fosse para tratar disso. Mas tem dizendo lá que várias instituições estiveram presentes e também a Conax. Vejam, uma mentira, porque a Conax não participou de forma alguma dessa construção que está agora, não, de forma alguma. Outra coisa que eu fico muito preocupado, porque os colegas meus, agentes de combate às endemias, em especial daqui de Pernambuco, sempre vêm para mim, doutor Anderson, vocês não estão pensando na desprecarização. Vamos falar, sim, da desprecarização. A desprecarização que está ali, gente, é uma emenda 51 que já existe em 2006. E o que é que ela diz? Que vai aproveitar as pessoas. E que a emenda 51 já disse que vai aproveitar. Mas tenham cuidado, gente. Quem passou por um processo seletivo anterior, porque não vai ter um trenzinho da alegria que vai todo mundo passar por ali e vai chegar e vai ser efetivo, não. Então, cuidado, porque realmente a gente observa, tem vários detalhes ali que tentam enganar você. E a gente precisa ler e entender o que realmente necessita. Então, eu estive presente em Brasília há 2 semanas atrás e vi a Conax na luta, naqueles corredores do Senado, para conversar com cada um senador. Doutor Euler articulando de uma forma brilhante, juntamente com a presidente Hilda e toda a comissão que estava ali formada, para discutir com cada senador e dizer assim, olha, essa é a proposta. E os senadores estão realmente certos disso. E a gente precisa convencer a você, agente de combate às endemias, a você comunitário de saúde também, e aos deputados que estão votando algo que nós já temos de forma clara e objetiva. Para que criar uma nova PEC se nós já temos uma PEC que foi a 120? Me diga, não faz sentido. O que a gente precisa é simplesmente regulamentar. Ela fala de uma questão também que eu vou me lembrando aos poucos, porque são muitos detalhes, doutor Marcelo. Ela fala de uma questão que eu achei bem interessante, que ela vai ser promulgada em 2030. No final de 2030, porque eles tentam escalonar. É uma confusão ali dentro, que não. Eu li, reli e fiquei à tarde lendo em 2030. Então, imagine, a nossa, ela disse que será na data da promulgação, da publicação. Então, gente, é preciso entender isso daí. Nós que somos agentes de endemias, nós que somos agentes comunitários de saúde, e eu vejo também, presidente Hilda, nos grupos, eu fico lendo as mensagens e percebo esse lado aí, e eu digo, poxa, como eu queria que esses agentes entendessem o que é que está por trás de tudo isso. Né? Como eu queria que cada um e cada uma de vocês entendesse o que é que a gente vem tentando. Quem conseguiu tudo que a gente tem até agora? A partir da emenda 51, lembre? Foi a Conax. Quem conseguiu que a gente pudesse ter a insalubridade, porque a gente trabalhava no sol, a gente trabalhava com produto químico, a gente fedia aquele abate, né, o Temefós, para o agente de endemias. Os comunitários sofriam bastante com relação àquelas doenças que poderiam pegar. Foi a Conax que deu a insalubridade. Quem conseguiu que a gente pudesse estar recebendo 2 salários mínimos e somos invejados pelos enfermeiros, pelos médicos e por aí vai? Foi a Conax. E aí a gente agora vem com um grupo que quer tirar esse direito nosso e a gente está sendo levado por esse grupo. Então, minhas falas, por hora, presidente Hilda, são essas, né? Falo de agente para agente, para que a gente possa compreender que essa buchada, e buchada é bom, mas essa buchada ruim,
ela precisa realmente ser desamarrada e a gente precisa compreender o que é certo para a gente, para todos nós. Muito obrigado. Obrigada, doutor Anderson. É bom a gente ouvir um jurídico que também é categoria, né? Porque o agente de combate às endemias fala da parte jurídica, mas fala também com propriedade, porque é a própria categoria. Obrigada, doutor Anderson. Eu espero mais uma vez, pessoal, que os 4.100 que estão assistindo essa live nesse instante republiquem isso para que os 400.000 saibam do que está acontecendo. Porque, se Deus o livre, essa PEC, ela for votada, e ela pode ser, porque na política pode tudo, né? O prejuízo vai vir e a gente não vai poder dizer que nós não fomos alertados. Doutor Euler, é com o senhor agora. Bom, pessoal, boa noite a todos, mais uma vez. Inclusive, encontrei aqui o nosso vice-presidente no aeroporto, o Jálio, aqui de Alagoas, tá? Oi, Vice-presidente nacional da Jada. FONAX. É porque todo mundo está por aqui há muitos dias, há muitas semanas, a gente acaba se esbarrando nos embarques, né? Mas vamos lá, gente. Eu vou me permitir, assim, primeiro agradecer as falas anteriores, meus colegas aí destrincharam do ponto de vista jurídico, né? Eu vou só acrescentar mais alguns elementos, mas vou me permitir também, presidente, se a CONAX assim achar por bem, falar um pouco também dessa questão política que envolve essa manobra, entendeu? A senhora sabe que eu tenho essa vivência nas duas casas legislativas, então a gente consegue enxergar algumas manobras que a categoria talvez não esteja percebendo. E é importante nós tratarmos disso. Primeiro, eu só queria esclarecer o seguinte: o que foi votado ontem, o parecer que foi votado ontem, lá na Comissão Especial da PEC 14, ele foi acompanhado de um substitutivo. Para quem não entendeu ainda, para quem não tem essa vivência com o mundo legislativo e não tem obrigação de saber o que é o substitutivo? Um projeto de lei, quando ele é dado entrada, um projeto de emenda à Constituição, como é a PEC 14, quando é protocolado, o autor meio que fica de lado, né? Porque passa a ter protagonismo o relator da matéria. O relator ele vai dizer se a matéria é constitucional, e olha que esse parecer da PEC 14 em nenhum momento arguiu a Constituição. Pelo contrário, a constitucionalidade. Pelo contrário, doutor Anderson, doutor Joey, doutor Marcelo, ele ancorou, utilizou o PLP 185 como muleta. Sabe muleta de aleijado? Rapaz, como a gente não tem como fundamentar juridicamente e nem na Constituição, vamos dizer o seguinte, ó, inclusive já foi aprovado lá o PLP lá no Senado, passou pela CAI, a principal comissão. Olha como esse PLP é bom. E não tem nada a ver o aspecto constitucional e regimental do PLP 185 com a PEC 14, mas mesmo assim quiseram utilizar como muleta. Mas para vocês entenderem o que é o substitutivo, o relator ele pode analisar a matéria do ponto de vista constitucional. Não foi feito. O relatório lá ele faz qualquer coisa. O parecer é composto de duas partes. A primeira é o relatório, onde ele analisa a matéria, e o segundo é o voto do relator. Então, no relatório, lá não está dizendo nada de aspecto jurídico, enfim. Só o PLP 185, inclusive elogiando o presidente e dizendo que o PLP 185 garante a integralidade e a paridade, coisas que passaram esses meses todos dizendo que não garantia. Então, está aí a assinatura do nosso relator, deputado Brito, dizendo que o PLP realmente garante isso daí. Mas o substitutivo, ele é um novo texto. Quando é que ele é aplicado, o substitutivo? Quando o relator olha lá para o projeto, no caso é uma PEC, né, projeto de emenda à Constituição, e diz o seguinte, rapaz, não serve para nada não. Não vai alcançar o objetivo. É uma buchada, como o doutor antes falou, né? Buchada do Nordeste é um negócio que eu como todo domingo, né? Eu não queria nem comparar com buchada, vou chamar de chincana legislativa. É uma chincana legislativa, né? Então, ele olhou para o normal é olhar para o texto e dizer, olha, daqui não se aproveita nada, porque quando se aproveita, o relator faz uma emenda aditiva, uma emenda modificativa, uma emenda supressiva. Quando tem o nome substitutivo, ele pegou tudo, jogou na lata do lixo e colocou um projeto novo. Então, é bom que vocês saibam disso, que o termo legislativo substitutivo ele joga na lata do lixo aquele projeto anterior. Mas sabe qual é a grande chincana legislativa aí, doutor Antes, minha presidente? Doutor Antes, que é um agente, é agente falando com agente, né? Eu aqui sou só um assessor contribuindo com o conhecimento que eu tenho. A grande chincana legislativa
foi ter passado, presidente, tantos meses andando de estado em estado, chamando encontros, chamando reuniões para tratar da PEC 14, daquele projeto lá de 2021, e, como um passo de mágica, jogar tudo no lixo e apresentar uma nova matéria completamente diferente e aprovar como se fosse a anterior. Você está entendendo? Porque a grande sacada aí foi deixar os agentes comunitários, Brasil afora, divididos, achando que eram duas coisas que estavam competindo. Em momento nenhum eram duas coisas que estavam competindo. Como meus colegas falaram anteriormente, o direito já está garantido na Constituição, não tem nada que se falar de um novo direito, então não havia competição com isso daí. Eles passaram esse tempo todo, foram nas câmaras municipais do Rio de Janeiro, de Salvador, enfim, rodaram o Brasil todo, São Paulo, dizendo que aquele era o texto, e agora apareceu um novo texto. Eu vou explicar aqui, de forma muito didática, o que foi que aconteceu ontem no Congresso Nacional. De um lado, lá no Senado, a CONAX, que a bem que se diga, isso é uma frase que os diretores da CONAX, que são agentes, não são aderentes, nem assessores, nem nada, falam o tempo todo. Não há um direito sequer que a categoria de agentes comunitários e agentes de endemias tenham conseguido que não tenha sido pelas mãos e a luta dos agentes através da CONAX. Todo o restante é imitação. É imitação, é vontade de ser, né? Mas a CONAX tem que dar resultado. De um lado estava lá a CONAX no Senado, regulamentando um direito que já estava lá na Constituição, como disse aí os meus colegas que me antecederam, né? E na outra casa, quase simultaneamente, estava acontecendo uma reunião da comissão especial, tá? Que não foi aprovado ainda, a PEC, passou pela comissão, o parecer, com deputados desinformados, bem intencionados, mas desinformados, achando que estavam votando outro texto, mas de uma forma muito perspicaz, muito inteligente, inclusive, né? Porque para fazer o bem, para fazer o mal, também tem que ter inteligência, né? Acabou, gente, cometendo graves agressões aos direitos dos agentes. E eu não vou repetir nada que os meus colegas que me antecederam falaram aí, mas eu vou direto aqui ao ponto, presidente. Você sabe por quê que estão querendo retirar da Constituição o que vocês levaram 11 anos para garantir, a aposentadoria especial? Eu quero fazer aqui um desafio para os nossos agentes do Oiapoque ao Arroio Chuí, do Brasil todo. Entrem lá na Constituição, lá no modo eletrônico, baixem PDF, enfim. Dê lá um Ctrl F e procure aposentadoria especial. Vocês só vão achar esse termo referente a menos do que essa quantidade de dedos aqui, né? Então, menos do que essa quantidade de dedos, três ou quatro categorias no Brasil têm esse direito. E uma delas são os agentes de saúde e agentes de endemias. E é isso que eles querem retirar. Mas sabe por que querem cometer essa maldade contra os agentes, presidente? É uma questão bem objetiva. Porque lá no Senado está sendo aprovado um PLP, um projeto de lei complementar, que justamente regulamenta a aposentadoria especial. Então, qual é o cálculo da maldade aí? O cálculo da maldade é o seguinte: o PLP vai passar no Senado, vai passar na Câmara, porque já é constitucional, já foi considerado lá pelo Senado, está tudo ok do ponto de vista. Os colegas fizeram um excelente trabalho na elaboração, né? E se houver algum risco dessa PEC ser aprovada, porque passa o bem e passa o mal também, o presidente está certo. Corre o risco sim de ser aprovado, porque há muitos interesses aí, interesses partidários e políticos, inclusive, né? Se for aprovado, quando ele retira da Constituição a lei especial, a nova lei complementar vai perder o efeito. Vai regulamentar o quê se não está mais na Constituição? Então, assim, é muita má intenção por trás disso daí. Mas vamos falar do ponto de vista jurídico aqui. Vocês têm um direito garantido na Constituição, um projeto regulamentando, que regulamenta a idade mínima, porque não existe matéria constitucional e nem infraconstitucional previdenciária que não estabelece idade mínima, mas a nossa está lá, o doutor Anderson já leu para você aí, doutor Joey também, e eles acabam relegando
Agora, tirando esse direito de aposentadoria especial, mexendo na idade mínima e no tempo de serviço, que no caso do PLP são 20 anos, eles mexem nisso daí para jogar vocês, agentes comunitários, agentes de saúde, na vala comum da emenda constitucional 103, que foi a reforma da Previdência. Olha como vocês fizeram história e estão querendo jogar na lata do lixo esse pessoal. A emenda constitucional 103 foi aprovada em 2019. Foi a reforma da Previdência. Estabeleceu lá essas mesmas regrinhas que colocaram aí no substitutivo, não naquele texto da PEC 14 que existia, que ele morreu, que colocaram aí que tem soma de idade com tempo de contribuição, tem que atingir 83 pontos, que os agentes que vão se aposentar até 2030 vão ter uma regra, os agentes vão aposentar até 2040 ter outra regra, em 2040 vocês deixam de ser especial. Então vai ter agente se aposentando aí com 75 anos, que é o teto constitucional. Se não tiver tempo de serviço, lá eles colocam 25 anos, né? Enfim. O que eu quero dizer com isso? É que estão mexendo essencialmente nessa questão da idade e na forma de cálculo, porque eles não tiveram outra saída. Para manter essa PEC viva, eles tiveram que aproximar o texto da PEC, presidente, ao texto da reforma da Previdência. Senão, eles não teriam como passar nada com relação a isso, né? Então, os agentes fiquem muito ligados, né? Foi muito grave o que aconteceu ontem. Eu quero responder aqui, eu estava acompanhando aqui os comentários, presidente, se você me permite, eu quero responder sobre desprecarização. O doutor Anderson foi sutil, mas foi objetivo com relação a isso daí. Já existe uma garantia na emenda constitucional 51. Lá aconteceu esse marco, né, que eu vou falar em termo mais popular, que legalizou quem estava numa situação de contratação incomum, né? Aqueles que estavam terceirizados, enfim, precarizados. Mas esse marco foi lá na emenda 51. E a emenda 51, quando ela regulamentou essa profissão de agente de saúde, agente de EMIS, está muito barulho aqui, eu não estou me concentrando bem. Quando ela regulamentou lá na emenda constitucional 51, ela estabeleceu a seguinte regra: agente de saúde de EMIS tem que ser contratado via seleção pública, que é uma modalidade de concurso público, estabeleceu o direito titular. Se tem prefeito hoje, presidente, fazendo de uma forma diferente, está na ilegalidade. E aí as entidades têm que juntar aí com o Ministério Público, tem que juntar com o Tribunal de Contas, com o Ministério da Saúde, que é o financiador do programa como um todo, né? E tem que chamar os prefeitos à responsabilidade. Tem que assinar, inclusive, TAC com o Ministério Público aí, dizendo: olha, meu irmão, você só pode contratar na forma que já está na Constituição, que já está na lei que regulamentou a emenda constitucional 120, né? Então, para desprecarizar, nós vamos ter que fazer um chão de fábrica aí. Um chão de fábrica. Venderam ilusão. Ilusão. Os companheiros que estão contratados de forma indevida têm que ser legalizados na via que está na Constituição. O acesso ao serviço público é por concurso público, e no caso de vocês, que são especiais, apesar de quererem tirar as características de vocês, é via processo seletivo. Dito isto, presidente, eu queria só fazer um último alerta aqui, né? Eu queria pedir para que, pelo menos, os diretores das entidades do Brasil afora possam ler esse texto da nova PEC 14, né? Não chamem mais de PEC 14, viu? Lembra que era um substitutivo? Juntou tudo, jogou na lata do lixo. É uma nova PEC 14. Leiam com cuidado, se atenham à orientação dos seus jurídicos, viu? Para vocês poderem orientar lá na base de uma forma correta. Não existe fla-flu entre agente de saúde e agente de endemias. O que existe é uma entidade representativa nacional, que é a CONAX. O que existe é a unidade que tentaram quebrar essa unidade de vocês para conseguir feitos políticos diferentes daquilo que interessa a vocês. Eu vou ficando por aqui. Tem mais uma série de detalhes, porque fizeram aí uma chicana legislativa, presidente, com muitos detalhes perigosos aí. Mas o mais perigoso de todos é retirar da Constituição, como a senhora realmente diz, retirar da Constituição um direito sagrado, sacramentado, que é da aposentadoria especial. Esse termo que foi substituído de requisitos diferenciados,
Meu amigo, tem requisito diferenciado até para fabricar água mineral. Mas para aposentar agente de saúde, não. Tem que ser aposentadoria especial. Eu vou ficar aqui à sua disposição, presidente. Obrigada, doutor Euler. Bom, queridos, numa live de 1 hora, mais ou menos, é muito difícil a gente detalhar tudo. Tem muita coisa. E tem muita coisa ainda no bastidor. Tem coisas que acontecem aqui no bastidor que só quem sabe é quem está lá, quem está vivendo, é quem está no dia a dia. E não dá para a gente estar aqui detalhando essas questões. Mas uma coisa eu digo a vocês: nós estamos preocupados, sim, viu? Muito preocupados. Tem gente aqui no chat, uma outra pessoa, dizendo que nós estamos exagerando, né? Que isso é questão de inveja. Bom, se tem inveja, se alguém tem inveja, somos nós. Nós já estamos aqui há mais de 27 anos, conduzindo aí as lutas e os avanços da nossa categoria, né? Não se trata disso, se trata mesmo de preocupação, aquela mesma preocupação que nós tivemos quando foi para aprovar a emenda constitucional 120, e esse grupo foi para lá para não deixar que se aprovasse, para tirar de você o direito de você ter os seus 2 salários mínimos, o seu reajuste anual, a sua aposentadoria especial, a sua insalubridade. Esse grupo estava lá. Eu não estou dizendo nada que não esteja aí nos anais da história. É só você buscar aí. Busca aí no Facebook, que era muito usado naquela época, né, doutor? Vez por outra vem a memória do Facebook para mim. Aí vem as imagens, vem os vídeos, enfim. Então tá lá. Eu não estou dizendo nenhuma inverdade. Basta você buscar. E é esse mesmo grupo que quis prejudicar a votação da emenda constitucional 120, que agora quer prejudicar outra vez a emenda constitucional 120, te tirando o direito líquido e certo, sagrado, do agente de saúde e endemias, que é a nossa aposentadoria especial. E aí eles criaram uma força política grande, é verdade. O deputado Antônio Brito, ele é o líder de um partido gigante no Brasil, que está crescente, precisa de mulheres para servir de coeficiente para o partido. Então, presta atenção, vai observando. E aí uma colega disse que nós não somos imbecis para estar ouvindo essas coisas e desacreditar lá no projeto da PEC. E é exatamente isso, companheira. Nós não queremos ser imbecis mesmo. E é por isso que nós estamos trazendo as informações para vocês do que está acontecendo, da preocupação da CONAX, e já deixando claro que, se por acaso a PEC for aprovada e trouxer todos esses prejuízos para nós, a gente já sabe quem são os culpados, né? Para depois a gente, pelo menos, né, dizer: eita, a CONAX bem que alertou. Mas a CONAX, ela não é fraca, né? Se ela fosse fraca, ela não teria trazido todos os avanços e hoje você aí, com orgulho, bater no peito, dizer que é um agente comunitário com um piso invejável, tantas pessoas querendo hoje ser agente comunitário e agente de combate às endemias. E aí o que eu tenho que te dizer é que, mesmo com essa preocupação, estou dividindo com você essa preocupação, nós precisamos agir para defender os nossos direitos. E nós vamos defender com unhas e dentes, e garras, e força, e marra. Nós vamos defender, porque nós somos agente de saúde e nós somos agente de combate às endemias. Nós não vamos aceitar isso com passividade. Nós vamos tecer uma nota de esclarecimento para deixar registrado para os agentes de saúde, para os agentes de endemias, para as nossas lideranças, e nós vamos encaminhar essa nota para todos os deputados da Câmara Federal. Qual é a posição da Confederação Nacional em relação ao substitutivo ou a nova PEC 14, né? Já que a primeira foi desmontada, em relação ao que vai acontecer, porque a promessa é que seja votado já na semana que vem, né? E aí você sabe, né? Política é política. Tem os conchavos, tem os acordos, tem tudo isso. Lá ninguém está preocupado com agente de saúde. Lá está se preocupando com reeleição e eleição de novos deputados. E aí está a cabeça pensante lá do grupo, candidata, querendo recambiar os votos dos agentes de saúde para ser deputado. Eu não acho isso errado, não. Agora, não dessa forma, tirando o que é nosso por direito.
Nós vamos continuar lutando. As redes sociais, com certeza, a partir de agora, vão bombar ainda mais. Está existindo um conflito nas redes. Eu só peço paciência para a gente ter respeito pelos colegas e a gente possa se respeitar, né? E respeitar aí também o direito do contraditório, mas avisando que a Confederação Nacional não vai arredar o pé 1 milímetro e vai para cima para defender aquilo que acredita, para defender o coletivo. Nós não queremos uma lei que beneficie só um grupo e deixe o restante de fora. Nós somos pela unicidade, pelo coletivo, tá certo? Nós não vamos deixar isso acontecer. Mas não vamos mesmo, vamos fazer a nossa parte. E Deus está à frente, com certeza, fazendo o que não é possível para nós, porque Ele é o Deus do impossível. Doutor Euler está me pedindo fala, já aproveita e já vai para as considerações finais, doutor Euler, para a gente ir entrando aqui, vamos finalmente da nossa live. Obrigado, presidente. Nas considerações finais, só para avisar a senhora e a todos que o status do PLP 185 acabou de mudar no sistema. O PLP 185 está no plenário, viu? Então, na terça-feira, teremos votação aí em nome de Jesus, que é o que a gente faz sempre. Amém. Amém, doutor Euler. E aí já vai se despedindo que ele vai embarcar para vir para casa, para o nosso querido Ceará. Querido, semana passada, a CONAC está se mantendo lá semanalmente, a gente já conversou sobre isso. Tem um colega dizendo assim, essa live é para pedir dinheiro. Nós precisamos de dinheiro sim, companheiro. Nós precisamos se manter em Brasília. Não é fácil ir e vir, a gente precisa ir e vir. Nós estávamos em Brasília com companheiros do Piauí, do Maranhão, do Goiás, de Minas Gerais, do Ceará, do Alagoas, do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e do Mato Grosso. Esse povo, ele tem que ir em casa e vai voltar para Brasília já para a semana que vem. Isso tem custo, que tem que bancar a nossa luta são os trabalhadores mesmo. E nós startamos, sim, companheiro, uma campanha PIX de doação voluntária para a Confederação Nacional. Eu disse no início do ano, esse ano é um ano de luta. Esse ano é um ano de luta. E avisei aos sindicatos e às federações. Nós gostamos de fazer festa, mas o nosso compromisso maior com o nosso representado é a luta. E a gente precisa ter condição de se manter lá, sim. Se você tiver condição e quiser doar e acreditar que você tem que participar mais, faça sim a sua doação solidária aí para a Confederação Nacional se manter firme no Congresso Nacional para enfrentar todos esses desafios. Porque aqui na CONAC nós não temos financiador político, não. Nós não temos um deputado mandando para cá R$1, até porque a gente não aceita. Quem tem que manter a luta é o trabalhador. Eu não sei do lado de lá, né? Porque, enfim, eu não posso falar daquilo que eu não sei. Eu só posso falar da Confederação Nacional, porque é o que eu vivo. Então, se você tiver condição e o coração bom, faça a sua doação. O PIX está aí já espalhado para tudo quanto é lado. E nós estamos esperando para a gente se manter lá. De um jeito ou de outro, nós vamos estar lá. Tem colegas nossos que já ficaram lá, vai ficar de uma semana para outra, né? Longe de casa, final de semana. É preciso que a gente dê um suporte a esse povo. Outros voltando, vocês viram aí o Jade de Alagoas, eu encontrou ele agora no aeroporto, também embarcando para cá. O Flávio, aí do nosso companheiro diretor, o doutor Anderson, Flávio chegando em Caruaru agora, porque veio no mesmo horário que eu. Eu cheguei mais cedo, inclusive amanhã já viajo de novo para Teresina, Piauí, para abraçar os companheiros que estão lá fazendo a sua posse, a nova diretoria do Sindarte, nosso companheiro Ginaldo, eu estou indo para lá prestigiar, e tantas outras lutas que a gente tem feito. É preciso que haja contribuição, sim. E eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum pudor de dizer isso aqui para você, porque a CONAX é sua, a CONAX é minha, a CONAX é nossa. Então, a gente que tem que manter mesmo a nossa confederação nacional. E o que fazer, Hilda, para barrar essa situação que nós estamos aí prevendo de prejuízo grande para a nossa vida? Bom, a rede social hoje é a ferramenta mais usada, doutor Marcelo. E nós vamos usar a rede social para falar com os nossos deputados. Olha, deputado, se o senhor votar favorável a esse substitutivo do deputado Antônio Brito, o senhor está
tirando o direito que nós já conquistamos lá atrás, em 2022, e nós não vamos perdoar. Nós não vamos perdoar. E vamos também conversar com esse povo que está lá. Olha, arranja outro discurso para ser candidata, para ter os votos, mas não faz essa maldade com os agentes de saúde, com os agentes de endemias, não. Não faz essa maldade, porque isso vai ficar mesmo registrado e a gente vai dar nomes aos culpados. Estamos dando, na verdade, né? É isso que eu tenho a dizer para vocês, queridos. Eu estou cansada. Venho de uma maratona de idas e vindas. Vocês viram meu story hoje correndo para pegar voo, quase perco, quase caio. Mas eu estou aqui com toda a garra e disposição para defender o meu interesse primeiro, porque eu sou agente de saúde, e o interesse dos 400 mil trabalhadores agentes de saúde e enfermeiros de todo o Brasil. Passar para o doutor Marcelo se despedir, doutor Joey, doutor Anderson, e a gente finaliza a nossa live de hoje, que está com mais de 4.000 assistindo nesse momento. Presidente, agradecer pelas informações e mostrar que a CONAX, de fato, ela é transparente, ela mostra o fato de forma concreta. Então, é só comparar a leitura do PLP, da PEC antes, da PEC agora, e ver essas modificações. E dizer, presidente, como diz a canção, né? Respeita quem soube chegar onde a gente chegou. Quem pôde chegar onde a gente chegou e respeita a entidade que ajuda o agente a chegar onde ele chegou e chega ainda mais. Valeu, doutor Marcelo. Grande abraço. Doutor Joey. Bom, gostaria de agradecer o convite da CONAX, agradecer seu convite, presidente Angélica, para participar dessa live importantíssima para informar a categoria sobre a realidade dos fatos, não é? Todos os pontos aqui foram abordados com relação ao PLP, com relação à desconstrução que a PEC 14, o texto substitutivo da PEC 14 está trazendo para a aposentadoria especial dos agentes de saúde em endemias. E desde já me coloco à disposição para assessorar juridicamente tanto a federação como os sindicatos, os agentes de saúde e de endemias em si, para a garantia dos direitos de todos. Boa noite. Obrigada, doutor Joey. Obrigada. Doutor Anderson. Agradecer, presidente Hilda, agradecer a CONAX, agradecer a doutor Marcelo, doutor Joey, doutor Euler, a todos os jurídicos que também assistem, porque a gente aprende muito, né, quando está assistindo uma live como essa. Dizer aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que também defendo, porque como agente de combate às endemias tenho interesse em me aposentar, então faço a defesa pelo PLP 185, porque a gente percebe que realmente é o que é melhor. Acho brilhante as propostas para que a gente possa ir para cada deputado no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, com a mensagem dizendo que a gente defende o 185 porque a gente defende, porque aqui foi uma aula dizendo os prós e os contras de tudo. Então é importante que a gente faça isso. É importante que a gente desembolse também, porque a gente recebe 2 salários mínimos. Então a gente pode muito bem contribuir com a CONAX para que a gente possa ter esse direito a essa discussão. Sabemos muito bem que a CONAX é uma categoria diferenciada com relação às outras, porque a gente, quando está lá em Brasília, quem tem a oportunidade de ver, e a gente que está aqui assistindo percebe que a gente consegue realmente mobilizar de uma forma interessantíssima o Senado e a Câmara dos Deputados, e isso nenhuma outra categoria consegue fazer como a gente faz tão bem. Então, por isso que a gente precisa contribuir. Dizer a cada um de vocês que a gente pensa, sim, nos desprecarizados, naqueles que não têm a efetivação. Mas a gente tem outras formas, como o doutor Euler falou, Ministério Público, que a gente tem feito isso. A gente tem mantido várias pessoas desprecarizadas ainda trabalhando, porque a gente sabe que a gente vai conseguir, de alguma forma, tentar aproveitar vocês. Mas a gente não pode realmente compactuar com o erro de vários prefeitos e prefeitas que continuam contratando de forma errada. Então, a gente tem pensado, sim, desprecarizados. A gente tem pensado, sim, cada um de vocês que estão cansados de trabalhar e pensam em se aposentar de uma forma especial. Essa é a palavra. Então, muito obrigado, presidente Hilton, muito obrigado a todos os juristas aqui presentes e muito obrigado a você que está aqui nos ouvindo até agora. Valeu, doutor Anderson. Obrigada a você pela participação enriquecedora da nossa live.
E aí termino aqui dizendo a seguinte coisa para vocês, pessoal. Nós já temos um chamamento grande com a mobilização dia 21, dia 22 e 23 de outubro, em Brasília. O nosso PLP já deve ter saído do Senado, já deve estar tramitando na Câmara. Nós vamos precisar de muita força nesse dia. As caravanas estão se organizando, a mobilização está aumentando e a gente espera todos vocês lá em Brasília, 21, 22 e 23 de outubro. E dizer para o povo que está aí defendendo a PEC 14 que nós não aceitamos a retirada do texto constitucional da aposentadoria especial. E nós não aceitamos essa questão desses requisitos diferenciados. Nós queremos a nossa aposentadoria especial e é por ela que nós vamos continuar lutando. E nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Sabe por quê? Porque Deus está no comando e a união faz a Força! Valeu, Conar!